Olá, povo de Deus, nós estamos aqui iniciando mais um vídeo. Agora não vai ser de escola bíblica dominical, certo? Esse vídeo, muito pelo contrário, nós vamos aqui fazer um comentário, deste livro aqui, Juntos na Escuridão. Mais precisamente, esse livro, deixa eu dizer quem foi que escreveu, Foi uma mulher chamada Diana Groover, tá? Esse livro ele é muito interessante. Fala de depressão, dúvida e fé na história de 7 cristãos. Quais são os cristãos, Os cristãos: Martinho Lutero, Hannah Ellen, David Brainerd, William Cowper, Charles Spurgeon, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King Jr. Tá muito interessante. Se você quiser adquirir, com certeza será uma leitura muito rica, para você, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas a gente veio falar aqui sobre Charles Spurgeon, tá? Então eu gostaria que você me desse um pouquinho da sua atenção. Porém, eu quero falar aqui um pouco sobre a sua história, para que você possa conhecer um pouco sobre Charles Spurgeon, tá bom? Então vamos lá. Quem era Charles Spurgeon? Charles Spurgeon era considerado e chamado de o príncipe dos pregadores. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele nasceu em 19 de junho de 1834 em Essex. Eu não sei muito bem a pronúncia, eu só sei que ele foi na Inglaterra, onde ele realmente nasceu, tá? A sua educação formal não foi essas grandes coisas, foi muito limitada, mas ele foi um estudioso e ávido leitor a vida toda. Era um homem que gostava muito de ler livros, tanto que o seu acervo, sua biblioteca pessoal continha mais de 12 mil livros quando ele faleceu. Aos 15 anos, em 1850, Spurgeon foi batizado e tornou-se batista, contrariando a tradição da família. No ano seguinte, aos 16 anos, pregou o primeiro sermão e assumiu o primeiro cargo como pastor. E em 1854, Spurgeon iniciou o ministério na capela de New Park Street, em Londres, o ministério onde ele pregou o restante da sua vida, certo? Sempre pregou neste lugar. Ele serviria nessa congregação até morrer. A igreja cresceu rapidamente. Em 1861, eles inauguraram o Tabernáculo Metropolitano, com lugares para quase 5.000 pessoas. Spurgeon era um pregador dinâmico que obteve grande popularidade e também recebeu fortes críticas. Tá? Então é exatamente aqui nessa parte final onde ele essa frase, que eu acabei de ler, ele recebeu fortes críticas. Eu gostaria realmente de falar um pouco sobre isso, porque a vida de Spurgeon foi marcada por uma tragédia em uma de suas pregações, quando ele estava pregando num auditório alugado. Enquanto pregava, uma multidão estava ali presente para poder ouvi-lo, e enquanto ele estava pregando, uma pessoa fez um alarme falso de desastre, e aquela multidão enlouquecida, por causa daquele anúncio falso de desastre, acabaram saindo correndo para tentar escapar daquele suposto desastre. E nessa correria, algumas pessoas foram pisoteadas, outras ficaram gravemente feridas, e Spurgeon saiu carregado nesse momento, que ele desmaiou, quando ele viu aquela situação, desmaiou. E os seus críticos aproveitaram aquela situação, onde pessoas faleceriam em uma de suas ministrações, para criticá-lo, para falar mal dele. E foi exatamente aí, nesse momento, que ele caiu, numa forte depressão. Quando ele se deparou tanto com essa situação, claro que não foi só por causa das críticas, é óbvio, mas também por causa da própria situação traumática que ele vivenciou. Então ele acabou caindo, em uma forte depressão. Depressão essa que durou praticamente a sua vida inteira, Perseguiu, foi uma sombra na vida de Charles Spurgeon, a depressão. Para você que acha que cristão ele tem que ser super forte, que não pode sofrer nada, que não pode sofrer de depressão, que não pode passar por síndrome do pânico, que não pode passar por
ansiedades, transtornos ansiosos de ansiedade, enfim, né? Pessoas que acham que a fé deve romper com tudo isso e que isso não tem nada a ver com fé, porque se as pessoas estão vivenciando esse tipo de situação, é porque não tem fé nenhuma, né? Então, se você pensa dessa forma, eu não estou falando aqui de qualquer pregador não, tá? Estou falando simplesmente daquele que foi considerado até os dias de hoje o príncipe dos pregadores, aquele que era considerado um homem eloquente, que juntava multidões para poder ouvi-lo, e é considerado pelos livros como o herói da fé, um dos heróis da fé, né? Aquele que produziu grande avivamento na Inglaterra. Então esse que nós cristãos, nós protestantes, dizemos que foi um grande homem, também foi um homem que passou por depressão, por angústias e que vivenciou isso durante praticamente uma boa parte da sua existência. Então, gente, eu gostaria aqui de destacar um trecho, né, que é destacado aqui no livro Juntos na Escuridão, do seu diário, daquilo que ele escreveu a respeito da sua própria situação, da sua própria condição. Eu gostaria de mostrar para você isso. Diz assim o seguinte, ó: quem pode conceber a angústia de meu triste espírito? Eu me recusava a ser consolado. As lágrimas eram meu alimento durante o dia e os sonhos meu terror à noite. Sentia-me como nunca me sentira antes. Meus pensamentos eram todos um estojo de facas, cortando meu coração em pedaços até que um tipo de estupor, de sofrimento, misturou-me um remédio fúnebre. Ali jazia minha mente, como um navio naufragado na areia, incapaz de seus movimentos habituais. Eu estava em terra estranha, e era um estranho nela. Minha Bíblia, outrora meu alimento diário, não passava de uma mão para abrir as comportas de minha tristeza. A oração não me fornecia bálsamo. Quebrados em pedaços todos separados. Meus pensamentos, que haviam sido para mim uma taça de contentamentos, eram como vidro quebrado, as perfurantes e cortantes desgraças de minha peregrinação. Eu queria aqui chamar a atenção para duas coisas que eu acabei de ler para todos vocês. Primeiro, Charles Spurgeon não conseguia ler a Bíblia devido aos seus pensamentos torturantes e à sua profunda tristeza. E ele diz, né, aquilo que me era alimento hoje não é mais. Eu não consigo me concentrar, não consigo realmente absorver, né, como alimento as letras e as leituras que faço das Sagradas Escrituras, né? Pelo menos era assim que ele se sentia. Outra coisa também que me deixou bem comovido nessa situação é que as orações não eram mais bálsamos, ou seja, quando a pessoa está num estado emocional de depressão, fica difícil, fica como se fosse algo espinhoso, né? Você dobrar os seus joelhos e orar, porque é algo que é torturante, você acaba não se sentindo bem, aquilo que você deveria fazer para se sentir bem, você acaba não se sentindo, então você perde aquele prazer de orar, aquele prazer de orar e sentir o bálsamo na sua vida. Sim, são as pessoas que estão atravessando algum tipo de dificuldade emocional. Que eu lembro também da minha vida, também passei, não por uma depressão propriamente dita, mas passei por uma síndrome do pânico e passei por momentos depressivos, né, por momentos de tristezas profundas, onde também sentia essas mesmas coisas, né, a oração não era como antes, e aí a leitura das Sagradas Escrituras também não era tão atraente, né? Você acaba se perdendo, você gastando as suas energias psíquicas ali dentro daquele buraco que você se encontra, e aquela falta de sentido para a sua vida invade o seu coração e você cai num buraco, um vazio, né, existencial terrível. Então, enquanto eu falo aqui, eu tenho certeza que existem
vários cristãos que estão passando por uma situação parecida como essa, como Charles Spurgeon passou, atravessou, né? Charles Spurgeon também sofreu, ele foi um homem de fé, pregador do evangelho, porém sofreu muito, né, com seus problemas emocionais. Depois eu trago aqui também a vida de outros homens de Deus, como William Cowper, e também quero trazer depois David Braidner, que também a vida dele foi uma bênção nas mãos de Deus, mas também sofreu bastante com problemas emocionais e com depressão, tá? Mas vamos ficar aqui com Charles Spurgeon e vamos tirar aqui lições, né, para que a gente possa vencer também. Primeiro, por mais que você esteja passando por depressão, com certeza vai ter aqueles momentos em que a palavra de Deus vai lançar luz e você vai conseguir recobrar alguma motivação para que você possa continuar na sua existência. Então a primeira coisa que eu digo para você, não pare de ler e de ouvir pessoas pregando a respeito da palavra de Deus. Porque se você ficar ouvindo aquilo que está vindo de Deus, em algum momento, embora você não sinta nada em alguns momentos, embora você não tenha paciência para ouvir em outros, mas em algum momento, a palavra de Deus, um versículo, uma palavra que vai ser falada, talvez essa que estou falando agora para você, vai iluminar o teu coração de tal forma que você vai ganhar um pouco mais de força para poder lutar e sair desse buraco que você se encontra. 2. Se cerque de pessoas que te amam. Se cerque de pessoas que realmente querem te ajudar. Porque vão aparecer pessoas que vão te criticar, pessoas que vão dizer que você é uma pessoa sem fé, uma pessoa que está passando por isso por culpa sua, né? E vai deixar você com um sentimento de culpa muito maior, vai se sentir muito mal, você vai ficar pior do que você se encontra perto de pessoas assim, tóxicas, mesmo crentes cristãs, vão chegar para você para querer te derrubar e te destruir. Então, se cerque de pessoas que vão, mesmo que não entendam o que você esteja passando, mas que vão estar do seu lado sem te criticar, sem te culpar, mas vão te levantar, te colocar para cima, certo? Essas pessoas, elas talvez não consigam te puxar, mas elas vão estar ali te dando força, gritando para você ali dentro daquele buraco existencial, dizendo: vá, tente mais uma vez, vamos, vai estar te dando força. E você, com certeza, em algum momento, vai encontrar a força que você precisa para que você possa sair dessa situação. Então, em segundo lugar, cerque-se de pessoas que, mesmo que não entendam o que você esteja passando, se entender, melhor ainda, mas que não, se não entender, mas que esteja do seu lado sem te criticar e sem criticar a sua fé. Terceira coisa que você precisa saber é que fé não tem nada a ver com isso. Fé não tem nada a ver com problemas emocionais. Problemas emocionais podem atingir qualquer pessoa pode passar por problemas emocionais, problemas mentais, mas a fé ela pode permanecer, a fé ela pode triunfar. E é exatamente por causa da fé que a gente consegue atravessar todas essas situações de cabeça erguida, sabendo que Deus está do nosso lado, mesmo que eu esteja dentro de um vazio existencial infernal, que dói. Não é uma dor física não, gente, é uma dor na alma, né? Então, olha, em primeiro lugar, sempre ouça a palavra de Deus. Em segundo lugar, cerque-se de pessoas que te amam. E em terceiro lugar, saiba que Deus ele nunca vai te desamparar, Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar te abençoando, Ele vai estar te guardando, Ele não vai te deixar em nenhum momento, porque o nosso Deus entende o que você está passando, tá bom? Gente, tem pessoas que podem dizer assim, mas como é que pode uma pessoa perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade ou receber o bálsamo através de uma oração? Gente, essas são as situações da vida, isso pode acontecer, mas isso não tem nada a ver com falta de fé. Falei isso, a terceira, né? Ou seja, mantenha sua fé vive e acesa, em terceiro lugar, porque isso não significa dizer que você tem a fé. Estar passando por uma depressão não significa dizer que você não tem fé, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu venho estudando e aprendendo é que nós somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito.
E nós somos essas pessoas, né? Faz parte da unificação total do ser humano, mas cada um tem os seus processos e tem as suas áreas que podem adoecer e que uma pode interferir na outra, mas cada um tem a sua forma de tratar independentes, tá? Então você não pode tratar uma pessoa que está passando por problemas emocionais simplesmente orando e achando que com a oração vai resolver o problema. A gente precisa entender isso também, os cristãos precisam entender isso. Muito bem, gente, eu acredito que essas palavras eu estou dando aqui para você para poder aquecer sua alma, seu coração e saber, existem pessoas sim que podem te ajudar a passar por essa situação. E a principal pessoa que está interessada na sua vida, na sua existência e que quer que você passe por isso de uma vez por todas é o próprio Deus, tá? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.